Mensagem de Deus para o seu coração. Sabedoria. Sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará. Sabedoria é a palavra mais importante. Sabedoria do alto. Sabedoria de Deus. Provérbios que estamos lendo neste mês de julho. Claro que você pode ler o mês que você quiser. Mas como lançamos este projeto há muito tempo atrás, e a gente gostou e é bacana, as pessoas que nos acompanham há tempo continuam fazendo isso e cada ano é diferente, estamos crescendo, estamos evoluindo, estamos desenvolvendo. É o que Deus quer para mim, é o que Deus quer para você, que você cresça, que você desenvolva a sua fé. Porque nós fomos criados para isso, para crescer, para desenvolver. E o capítulo 4 fala muito sobre a própria sabedoria. Ele diz, por exemplo, no verso, eu li o verso 7 e 8, mas o verso 5 do capítulo 4 de Provérbios diz: adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Verso 6, não desampares a sabedoria, não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. E depois ele fala que a sabedoria é a coisa principal. Uma pessoa sem essa sabedoria de Deus, ela pode ter muito dinheiro, dinheiro sobrando aos milhares e milhões. Mas se ela não tiver esta sabedoria, ela não é feliz. Provérbios capítulo 2, verso 6 diz: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ou seja, Deus é a fonte de toda a verdadeira sabedoria. Jesus é a fonte de toda a sabedoria. Então, meu amado e minha amada, eu tenho certeza que todos vocês que estão conosco neste momento estão sendo impactados pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Você que pode nos acompanhar a programação toda pelo rádio, simultaneamente na internet, evidentemente você pega todo o contexto aqui, o momento dos louvores, da adoração, e você está nessa bênção. Então tem gente que já foi curada neste momento. Tem gente que estava doente, a doença já foi embora, você nem percebeu que você está tão feliz, a doença já foi embora. Você estava triste, a tristeza já foi embora. Uma das canções aqui, manda a tristeza embora, sai doença, sai tristeza, já foi. Então ande com esta visão da fé, da sabedoria do alto. Interessante que quando a Bíblia fala para a gente buscar conhecimento, né, adquirir conhecimento, por quê? Porque conhecimento é justamente o ato de conhecer, é ter ideia, é ter uma noção de algo através de informações que lhes são apresentadas. Então, conhecimento é muito importante, porque o próprio Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento. Por isso que eu sempre, desde quando eu aprendi muito jovem, e vou continuar fazendo isso, é incentivar, encorajar, impulsionar você a ler as Escrituras, a ler a palavra. Leia, medite, mergulhe, faça uma imersão
nas Sagradas Escrituras. Aproveite o nosso incentivo para você se aproximar mais de Deus e depois não largar Deus de jeito nenhum. Porque a verdadeira sabedoria está em Cristo Jesus. Então busque conhecimento. Busque. Porque o conhecimento que Deus possui vai nos dar discernimento de tudo que nós estamos vivenciando. Ele passa isso para nós. Ele passa este conhecimento para nós. O próprio livro de Tiago, né? Tiago, ele fala justamente, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Tem que pedir a Deus. Nós não estamos falando sabedoria humana, é sabedoria de Deus, sabedoria espiritual. Ele diz aqui, que ele nos dá essa sabedoria, se você pedir. Tiago, capítulo 1, o verso 5. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Agora, como que você tem que pedir sabedoria para Deus? Tem a resposta aqui em Tiago, capítulo 1, verso 6. Peça, porém, com fé. Quer dizer, a sabedoria de Deus você tem que pedir com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dividido é inconstante em todos os seus caminhos. Então está provado biblicamente que a pessoa que está dividida não prospera. A pessoa dividida, já diz, está dividida. E algo dividido não está inteiro. Está dividido. A Bíblia diz, nessa Bíblia que eu tenho aqui, diz o homem de coração dobre, que significa dividido. Está dividido. Não sei se eu vou para cá, não sei se eu vou para lá, não sei se eu faço isso, não sei se eu faço aquilo. Traduzindo, decida. Escolha. Então, para pedir sabedoria, tem que pedir com fé. E a sabedoria que se poderia ter ao se pedir com fé, não é um conhecimento intelectual ou uma especulação filosófica, não. Mas uma compreensão espiritual do propósito de muitos problemas e tentações que passamos. Por quê? Quando Deus concede um dom, Ele o faz liberalmente, isto é, generosamente. Generosamente. Entendeu? Generosamente. Deus é generoso. Ok? Ele dá com alegria. Ele quer isso para nós, porque está na palavra. Então, se está na palavra, você tem que colocar em prática. A verdadeira sabedoria de Deus é quando Deus fala algo para a gente entende e daí a gente obedece. A gente obedece. Aquilo que é de Deus. Estou falando de coisas de Deus, não regras humanas que escravizam as pessoas. Isso é outra coisa. Isso é escravidão. Está cheio de gente escrava de regras humanas. Não me toque, não me reles, né? Mais ou menos isso. Entendeu? E tem tanta coisa boa aqui. Nossa, aqui é o famoso banquete da sabedoria. Por isso que é importante você ler. Porque você lendo vai ser bom para a tua mente. Quem lê é bom para a memória também. Tem um lado saudável, né? Para sua memória, para sua mente. Ok? A literatura, o ler, né? Mas também, no caso da Bíblia, traz revelações espirituais. Eu vou destacar um outro entre tantos aqui. Hoje está sobrando banquete aqui de sabedoria, está sobrando sabedoria aqui, né?
dois aqui que é muito famoso, aqui, o verso 23 do capítulo 4 de Provérbios. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Você nota que ele diz assim, sobre tudo, né? O que a gente tem que guardar. Aí ele fala, ó, guarda o teu coração, porque quando a Bíblia fala guarda o teu coração, ou seja, estime e proteja sua mente, emoções e vontade. Essas três palavras, a mente, no sentido de memória, a mente, mentalidade, emoções e vontade. É muito importante. Por quê? Porque no coração está falando o quê? Vontade, emoções, desejos, né? Então o nosso coração, o próprio texto aqui, há um provérbio que diz que o nosso coração ele é enganoso. Se você não se cuidar, o teu coração te dá a rasteira, ele te engana. Entendeu? Por isso que Davi ele diz assim, se não é Davi, é um dos salmistas, Davi ele diz assim, para que a gente, como purificará o jovem o seu coração? Exatamente, como purificará o jovem o seu coração? Observando-o conforme a tua palavra. Entendeu? Então é a palavra de Deus em nossa vida que vai nos dar essa sabedoria e vai nos proteger de tomarmos a decisão errada. Olha que interessante que Provérbios capítulo 3, o verso 19 diz assim, o Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Olha que lindo. Então, meu amado, se você está pela primeira vez nos ouvindo ou tendo a notícia agora, procure aí, pegue uma Bíblia, procure. Se você não tem nenhuma Bíblia em casa, mas você é da área da tecnologia aí que você está, então, baixa uma Bíblia aí no seu celular. Eu penso o seguinte, eu tenho uma Bíblia também, eu utilizo o celular, uma Bíblia que eu tenho no celular, eu utilizo, claro, facilita, isso é bom, não tem nada errado. Mas eu não largo a minha Bíblia de papel, de jeito nenhum, entendeu? Eu uso as duas, não é? Eu estou com uma Bíblia aqui, que ela já está andando sozinha. Eu levanto, ela já fala comigo, vamos pro rádio? Essa é minha companheira, ela tá... Esses dias eu saí com ela, eu não trouxe uma bolsa que eu coloco, eu saí só com ela e fui numa lanchonete que tomou um café e coloquei a Bíblia em cima, a mulher deu até uma olhada. A Bíblia parece que foi pra guerra. A capa tá bem judiadinha assim, mas eu não tô preocupado com isso não. Mas tudo bem. Mas o assunto é outro, né? Mas só para entender que é importante. Se a tua Bíblia está muito novinha aí, né, sinal que você não está nem utilizando, né? Então pense nisso. Não quer dizer que Bíblia detonada, né, o livro, né, quer dizer que a pessoa está lendo, né, necessariamente. Mas enfim, mas é importante. Então leia a palavra. Mas não leia porque eu estou falando. Você que decide, você que escolhe. Você lê se você quiser. Eu, se fosse um outro falando para mim, eu claro que ia ler. Porque é a palavra de Deus. Tem gente que está dizendo assim, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. E dá a impressão que Deus está falando, lê a minha palavra que eu vou falar com você. Então, com todo respeito a todo mundo que está ouvindo, mas tem cristão que é muito folgado. Não é só cristão, não. Não cristão também, tem muita gente folgada, que é tudo pronto. Está tudo pronto. O cara ganha pinhão, você gosta de comer pinhão? O cara ganha pinhão e pergunta se já está cozido. Já falou, irmão, é demais também, o cara quer tudo pronto, pô. Então tem gente que é assim. Então, se você sabe ler, leia. Se não sabe, hoje com a tecnologia você escuta a Bíblia, você ouve a Bíblia. Hoje não tem desculpa para ninguém. Hoje tem jeito para tudo. Então, a sabedoria é a coisa principal. E quando Salomão disse, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, é no teu coração, na tua mente, nos seus pensamentos, né? Então tem coisa que você fica pensando demais, e você pode notar, depende do que você pensa, contamina você e te leva para trás. Você fica atrasado, você fica estagnado. Quando você está enfrentando uma luta, quando você está enfrentando um problema, se você só ficar pensando no problema, você vai morrer com o problema, meu amado. Você tem que buscar a solução do problema
confiante em Deus. Faça o possível, porque o impossível Deus vai fazer. Entendeu? Então Deus é bom demais. Deus tem o que você precisa, mas o que o mundo está precisando, ou seja, as pessoas estão precisando, é mais de Deus. Menos religião e mais Deus. Menos religião e mais Jesus. Menos religião e mais compromisso com o Espírito Santo. O Espírito da sabedoria e da revelação. Então a palavra de hoje não é só para hoje, mas é sabedoria com um S bem grande. Sabedoria. Então mãos à obra. Leia a palavra, se alimente da palavra e seja impactado pelo poder da palavra. Porque nesse livro de Provérbios, especificamente, tem receita para o pai, para a mãe, para os filhos, para todo mundo. A receita que dá certo. É só ler, entendeu a receita, aí faz o seu bolo da vitória. Aí. Entendeu o lance? Uma linguagem de fazer bolo, né? De fazer alguma coisa. Você tem ali você tem um livro cheio de receita. Você tem um livro de receita. Você só fica olhando para o livro, aí chega o maridão e fala, você já fez aquele bolo gostoso? Aquele livro de receita? Não. Eu estava lendo o livro de receita, mas como é bonito, uma receita é melhor que a outra. Mas você só fica lendo, mas não coloca em prática, você só vai ficar contemplando o livro. Tem gente que só contempla o que está na Bíblia, mas não coloca em prática, não faz o bolo da fé, o bolo da vitória. Entendeu? Sabedoria, meus irmãos. Vamos que vamos, e vamos concluir com a oração da fé. Lembrando que, essa semana, de segunda a sexta-feira, às 18 horas em ponto, estou realizando a oração da sabedoria também no Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. Segue lá, Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram. E hoje, inclusive, vai ter, nessa terça-feira especial, né, dia 4 de julho, vamos ter também às 18 horas a oração da sabedoria. Ontem foi forte, hoje não será diferente. Então, se você tem um Instagram, segue lá, Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram. Deus amado e Deus querido, Deus da sabedoria, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por esse banquete da sabedoria. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está conosco. O Senhor é a nossa vitória. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa defesa. O Senhor é tudo para nós. O nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Deus, Jesus querido. Muito obrigado por mais uma manhã de fé e milagres e já agradeço por todas as bênçãos que o Senhor ministrou sobre nós nesta manhã profética. Senhor, proteja esta família. Proteja esse pai, essa mãe, abençoando os filhos deste casal, os netos, abençoa os aniversariantes do dia, abençoa, Senhor amado, os casais, abençoa os nossos jovens, adolescentes, curando dos traumas e decepções, e restaurando a saúde física, mental e também espiritual. Abençoando aqueles que estão lendo a Tua Palavra, que o Senhor Espírito Santo possa estar ministrando sobre eles quando eles lerem cada versículo, cada palavra da Tua Palavra, Senhor, que a bênção do Senhor repouse sobre este povo. Abençoa os dizimistas, ofertantes, agentes de Deus e os colaboradores financeiros do nosso ministério que semeia sua oferta ou seu tijolinho da fé. Libera uma unção de grande prosperidade do alto e sabedoria para todos, para saberem administrar suas finanças. Oro pela água que nós separamos, pelos objetos que o ouvinte separou e a bênção da abundância, da saúde e da paz repouse sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, Quem Impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, Quem Impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.